Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e a gente está acompanhando, então, não sei se vocês estão acompanhando, mas a situação da pandemia no Brasil está se agravando. Vocês viram isso? Não sei se vocês estão... o que vocês acham disso, mas eu tenho percebido o seguinte, que a questão da pandemia, ela interfere muito no que a gente pode fazer como empresa, como negócio, né? É difícil de prever o que vai acontecer. Então, por causa disso, essa incerteza que o mercado acaba tendo, né? Até porque muitas pessoas acabam ficando sem poder trabalhar, o que é negativo para o mercado, mas positivo para a saúde. Isso cria um efeito dominó. Então, enquanto pessoas não têm dinheiro para consumir, outro lado, que é o pessoal que depende de produção, produz para vender, não tem, então, demanda para os seus produtos, né? Então, isso é um problema. E a questão, né, muitas vezes, para quem produz conteúdo digital, muitas vezes, assim, a quantidade de conteúdo que se produz e que se disponibiliza na internet, ela pode gerar receita, né? Então, existem várias alternativas aí que a gente vê de festivais, né? Por exemplo, online, onde então é cobrado ingresso para as pessoas poderem assistir. Então se torna cada vez mais necessário que se recrie as alternativas de como interagir com coisas, né? E como se participa de coisas. E então existe na internet um grande mercado, né, em termos de possibilidades, principalmente quando a gente pensa em entretenimento, por causa que o entretenimento é algo que pela internet é gratuito, né? Mesmo que esse entretenimento seja alguma coisa que seja informativo ou que seja simplesmente para passar tempo, o importante é que o entretenimento ele continue engajando as pessoas, porque quanto mais as pessoas ficam em casa, quem tem ainda condições de ter acesso à internet, então acaba ocupando muito mais o seu tempo na internet agora, durante uma época de pandemia, do que talvez em outros momentos. E pessoas até que não usavam a internet tanto assim, agora estão usando a internet bem mais. Tendo isso dito, né, se torna então fundamental que existam ferramentas que permitam então que as pessoas consigam produzir seus conteúdos, né? E às vezes nem sempre assim o lucro vai estar na venda, mas sim na capitalização em termos de informação que tu está disponibilizando. Se tem uma pessoa, por exemplo, que vende produtos, tá? Talvez agora, nesse exato momento, tu não esteja vendendo tanto, né? Talvez tuas vendas tenham caído, mas isso não quer dizer que no futuro tu não possa recuperar isso, porque tu pode aproveitar esse tempo agora para justamente produzir conteúdo sobre o teu produto. Então, talvez o investimento de produção de conteúdo seja assim, justamente por ser um investimento baixo e que é um investimento que garante a presença digital na internet para sempre, talvez seja uma das melhores formas de se estabelecer como negócio, já prevendo uma retomada da economia no futuro. Então tem que se pensar um pouco nisso nesse momento, que vale a pena agora, que a gente está numa situação muito preocupante com relação à área da saúde no Brasil, em termos de estratégia, realmente aproveitar esse momento de explosão da internet, de centenas de milhares de pessoas que antes nem usavam a internet, agora estão usando a internet com muito mais frequência, e esse novo momento digital, onde por causa da pandemia as pessoas são
obrigadas a conviver com a internet muito mais. Então, tornar toda a experiência dessa pessoa relacionada à tua marca, ao teu produto, também mais interessante e atrativa, né? Então, para todo mundo que faz qualquer tipo de serviço ou produto, é um bom momento para... não digo que é um bom momento, porque esse momento está sendo horrível, tá? Mas é um momento que valeria a pena investir tempo e esforços para a produção de informação, para a produção de dados, para a produção de conteúdo que seja disponibilizado de forma como entretenimento, como passatempo, como instrução, para que depois que a pandemia se dissipar, ainda vai haver ainda um espaço de tempo de pessoas tendo que manter um certo distanciamento social. Realmente não se pode prever como que vai ser e qual é o time frame, né? Qual é daqui a quanto tempo a gente vai ter a capacidade de retomar atividades comerciais normalmente, e se isso vai ser possível algum dia novamente, né? Não se tem como ter essa certeza, mas o que fica nítido é a necessidade de estar presente digitalmente, de uma forma que o teu conteúdo seja mais do que só mais um mero conteúdo, do que a tua informação seja muito mais consistente e muito mais atraente, por causa que ao mesmo tempo que a pandemia fez com que muitas empresas assim parassem de atender o público presencialmente, essas empresas estão lentamente migrando para a internet. Então existe sim uma explosão de novos domínios, existe uma explosão de novas iniciativas digitais trazendo soluções muito boas para diversos setores de comércio e de distribuição de informações, mas o importante é entender que talvez agora o foco da venda, o foco da conversão assim direta seja um pouco mais ineficiente. Então o branding, né, a parte de tornar a tua marca visível, manter a tua marca ativa e reconstruir de repente a forma como a tua marca fica presente. Se tu, por exemplo, não trabalha com comunicação assim através da tua estrutura comercial, talvez esse seja um bom momento para começar a traçar esse plano, né? Traçar essa ideia de aprofundar, na verdade, a tua presença digital na internet, porque justamente é a internet que vai te manter ativo como empresa no momento que qualquer oportunidade de comércio começar a ser possível, né? No momento que as pessoas voltarem a poder ter dinheiro, né? O dinheiro começar a fluir mais, então aquela comunicação toda que produziu, ela vai continuar sendo eficiente e trazendo benefícios para o teu negócio. Agora, é muito importante, desculpa os carros, pessoal, é muito importante levar em consideração também a questão do ganho por publicação de conteúdo, né? Então, a pessoa, a equipe, as pessoas, os profissionais que trabalham com produção de conteúdo, eles são o diferencial da internet, né? Então, é sempre muito bom, assim, como grupo de pessoas que produz conteúdo, ter realmente, formar esses grupos, né, de artistas, de criativos, que é o que a gente sempre vê acontecendo, né? Então, quanto mais grupos a pessoa conseguir formar e quanto mais grupos você conseguir participar de ativos, de pessoas que produzem conteúdos assim com frequência, que têm a habilidade, o know-how de produzir conteúdo e disponibilizar esse conteúdo de uma forma eficiente na internet, melhor para que você consiga então transitar nessa espécie de economia solidária, né? Então existem vários grupos que estão tanto de comerciantes quanto de pessoas que prestam serviços, estão então se unindo em grupos menores, né? Tentando entre eles
achar soluções e comprar de si mesmo, tentar fazer escambo, esse tipo de coisa. Então isso tudo vale nesse momento onde a gente está numa situação muito complicada em termos de questão de saúde no país, mas também a gente tem a economia desandando e a gente sabe que o governo não está atuando diretamente para resolver essa situação, né? Ou pelo menos a gente não está vendo o resultado das atuações do governo com relação a nenhum dessas duas frentes, né? Tanto com relação à pandemia como também com relação à parte econômica das empresas. Então as empresas estão bastante desamparadas nesse sentido, ainda mais o pequeno empreendedor, né, que se vê, então, assim, sobrecarregado de necessidades e demandas para conseguir fazer o seu negócio ter a visibilidade que ele precisa. Mas, é claro, existem essa grande quantidade de pessoas que produzem conteúdo e essa sinergia, essa junção, então, entre pessoas que têm produtos, que oferecem produtos, têm serviços, oferecem serviços, e as pessoas que produzem conteúdo deve acontecer bem mais, e seria bem proveitoso para esse grupo de pessoas, esses dois grupos, né, começarem a interagir mais durante esse momento, então, de pandemia e de isolamento social, para justamente conseguir tentar manter, de certa forma, a economia andando e, ao mesmo tempo, transformar isso em uma ampliação da sua presença digital para o futuro, né? Então, é importante lembrar que, apesar de, no momento super obscuro que a gente está vivendo no Brasil, tem o lado da questão, assim, que a gente precisa ser racional em termos de empreendedor, né? Empreendedorismo exige que a gente tenha um lado racional e consiga compreender que não adianta ficar tentando o impossível, né, e colocando pessoas em risco, que o melhor mesmo é começar a buscar maneiras de manter a sua empresa ativa de uma forma barata, né, mas tentar ampliar a sua presença em termos de marca para as pessoas que você considera que serão clientes no futuro, ou para as pessoas conseguirem te encontrar no futuro através das ferramentas da internet. Então, como é um período curto que a gente está sendo dito que seria o pior cenário da pandemia no Brasil, e que possivelmente depois, quando as vacinas começarem a serem distribuídas de uma forma mais eficiente, com maior velocidade, maior quantidade de pessoas vacinadas, chegaremos eventualmente a um momento onde a gente vai ter, assim, um coletivo de segurança, né? Em alguns lugares são mais seguros que outros, mas que gradativamente a sociedade vai conseguir retomar, assim, certas atividades, e com isso o dinheiro vai começar a circular mais, e aí talvez nesse momento, então, esse trabalho que tu vai fazer agora de produção, de otimização da tua comunicação vai fazer diferença, né? Então, revisar a forma como o teu site está posicionado, revisar a forma como tu pode comunicar com o teu público, revisar os mecanismos que tu utiliza para fazer essa comunicação, os profissionais que atuam junto com a tua comunicação vão fazer muita diferença nesse futuro de retomada e reconstrução da situação brasileira. Então, vale a pena, de repente, dar um passo para trás, tentar olhar toda a situação como uma análise de dados, né? E tentar, através dessa análise de dados, se preparar e projetar e iniciar um processo de melhoria de presença digital como um todo na internet, e assim poupar, talvez, né, uma grande quantidade de gastos desnecessários e até mesmo de riscos desnecessários numa
iniciativa, sabendo que o mercado ele está, de certa forma, empobrecido, pelo menos por uma grande parte dos serviços oferecidos e produtos também, né? Então tem um consumo evidentemente menor, então a gente precisa tentar otimizar a existência da iniciativa, da ideia criativa da empresa para garantir uma posterioridade com alguma vantagem assim estratégica no campo digital de comunicação. Então é isso, pessoal, que eu queria falar hoje, né? A estratégia digital é sempre muito importante de refletir sobre, né? Mesmo em todo momento que se vive no planeta, a gente precisa, de qualquer maneira, também ter o sangue frio de olhar para o seu projeto, digamos que talvez até de vida, né? E tentar manter esse projeto salvo, né? Dos perigos do mundo, que nesse caso agora é a pandemia. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, tá? Quem não é inscrito, e curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Valeu, tchau, tchau.